Para quem não sabe, tudo começou com Mônica Bergamo. A Mônica foi a primeira jornalista a apurar, em âmbito nacional, que Manaus não tinha mais oxigênio para fornecer aos seus doentes. E agora a Mônica traz informações também em primeira mão sobre os detalhes da transferência de pacientes com a Covid-19 que deixarão Manaus, correndo o risco de levar com eles essa nova cepa, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a todos. Pois é, a transferência de centenas de pacientes de Manaus para outros estados já gera uma preocupação adicional nesse caos que nós estamos vivendo, né? Que é a possibilidade de a nova cepa do coronavírus registrada em Manaus, uma cepa aparentemente mais infecciosa, a possibilidade dela se espalhar com grande velocidade por todo o país. Essa já era uma preocupação, quer dizer, você se recorda que o estado do Pará fechou as fronteiras com o Amazonas, a Inglaterra ontem proibiu a entrada de brasileiros por causa disso, mas a realidade é que não há como evitar, nesse momento, Megali, essa transferência, porque como nós, você bem lembrou, nós revelamos ontem na Folha de São Paulo e aqui na Band News FM, os pacientes estão morrendo sem ar em Manaus, por falta de oxigênio, morrendo sufocados, né? Sem assistência. O governador do Amazonas, algumas autoridades conversaram com ele falou, eu não tenho alternativa, é a transferência ou a morte dessas pessoas. Então é uma situação de horror, trágica, e os pacientes vão ser sim transferidos para Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Os cuidados que esses estados estão tomando, vão tomar, se é que haverá tempo de se fazer algo para evitar que essa nova cepa do coronavírus se espalhe rapidamente por essas regiões, a gente ainda não sabe, é tudo muito rápido, é tudo muito trágico, é tudo muito instantâneo, não há tempo nem dessas providências mais básicas. A situação no Brasil ela é tão complicada, Megali, tão complicada, que ontem o Ministério da Saúde enviou às autoridades, em Brasília, algumas autoridades, um documento interno que se chama Operação Oxigênio, né, mostrando que 9 estados já estão com as UTIs cheias e por isso não poderiam receber esses pacientes de Manaus. Quais são esses estados? Pernambuco com 83% de lotação, UTI eu estou falando, Mato Grosso do Sul com 80%, Paraná com 80%, Espírito Santo 79%, Rondônia 78%, Santa Catarina 75%, Rio Grande do Sul 74%, Bahia 73%, Minas 71%, subindo. Quer dizer, uma situação realmente crítica do país todo, dramática em Manaus, né? Um janeiro com gosto amargo aí, depois das festas, a verdade, e tendo ainda o Brasil, quer dizer, que pedir avião para os Estados Unidos, oxigênio para a Venezuela, vacina para a Índia. Eu estava agora conversando hoje cedo com um cientista brasileiro, né, dizendo como o governo brasileiro recentemente, quer dizer, abandonou essa questão das vacinas, que é uma questão de segurança nacional, a questão da ciência, cortes, fim de programas, uma situação realmente que já é difícil para todos os países e no Brasil vai ganhando contornos aí realmente de caos e de grande dramaticidade, né, Megali? Aí não tem jeito, eu vou ter que puxar aqui a declaração do dia 10 de dezembro do ano passado do presidente de que a pandemia estava no finzinho no Brasil. Lembra dessa? Lembra desse diminutivo aí, Mônica? Uhum. Essa coisa da pandemia aí está no finzinho. Na época a gente estava chegando a 180 mil mortes, agora a gente está chegando a 210 mil mortes. O que a gente está vendo aí é uma versão 2.0 da doença. 187 enterros por dia, em média, em Manaus. Lá atrás, quando a gente teve a primeira crise em Manaus, quando chegamos a 100 enterros, já era uma situação de desespero, porque a cidade não dava conta de realizar mais de 50 por dia. Era o colapso, não só do sistema de saúde, mas do sistema funerário. Agora a situação está 2 vezes pior. Né? E a gente tem o Manaus acabou sendo um retrato daquilo que aconteceria em boa parte do Brasil no decorrer de 2020. Não há nenhuma razão para a gente acreditar que o mesmo não aconteça agora em 2021. Né? Que o resto do país esteja daqui a pouquinho numa situação muito parecida com essa de Manaus. E fica lá, desculpa, Mônica, fica lá o presidente, o Pazuello, vendendo aquilo que eles estão chamando agora de, tratamento precoce, que é um troço que não existe, só existe na cabeça do presidente
e do ministro da Saúde, enganando o país mais uma vez e depois vem dizer que a mídia é canalha, que está turbinando essa doença. Diga lá, Mônica. Não, para finalizar, só para acrescentar uma informação que eu recebi hoje cedo, já publicada, quer dizer, os hospitais, quando você está falando que as coisas podem se piorar no país todo, os hospitais privados de São Paulo já estão sentindo os efeitos das festas de fim de ano. 86% dos hospitais, Megali, registraram aumento de internações de pacientes com Covid nos últimos 10 dias. Eu estou falando dos hospitais privados apenas, tá? Levantamento do Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo, já tem 20% deles estão com lotação. Chegam até a 100% das UTIs totalmente cheias e lotadas. Mônica Bergamo volta com outras informações na segunda-feira neste mesmo horário ou a qualquer momento, como ficou claro ontem. Um beijo, Mônica.